O novíssimo Poco F6 Pro tem feito bastante barulho desde o seu lançamento, mas será que vale mais a pena você investir a sua grana nele ou é melhor comprar um Galaxy S23 FE? Qual desses dois smartphones vale mais a pena de você investir a sua grana? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de fazer um comparativo direto entre o Galaxy S23 FE e o Poco F6 Pro. Smartphones que perdem e ganham em alguns pontos, tá? Nenhum deles ganha em tudo, mas tem um deles que ganha em mais aspectos. Eu vou falar um monte de coisa aqui pra vocês e vocês vão prestando atenção e depois vocês podem comentar e falar aí se vocês concordam ou não comigo. Mas vamos lá! Vamos começar pelo que vem dentro da caixa dos dois smartphones. Galaxy S23 FE vem com um carregador de 25 watts, um carregadorzinho bacaninha, muito bacana, muito legal. Só que o Poco F6 Pro vem com um carregadorzão parrudo de 120 watts dentro da sua caixa, meu parceiro, um carregadorzão e tanto. E não para por aí, tá? O Poco F6 Pro vem com uma capinha de silicone dentro da caixa, enquanto o S23 FE é só o carregador de 25 watts e mais nada. Então nesse ponto, o Poco F6 Pro leva vantagem contra o S23 FE. Daí a gente entra no próximo ponto, que também é muito importante, que é o design dos dois smartphones. Design and acabamento. Como que é? Vamos ver, né? Nós temos aqui pro lado do Galaxy S23 FE um acabamento em vidro na parte traseira, alumínio nas laterais, inclusive um acabamento muito bacana, muito me agrada. Você olha para ele e tem realmente a impressão de ter um smartphone top de linha na sua mão. E o Poco F6 Pro também não fica para trás. Nós tivemos um avanço e tanto nessa linha da Xiaomi com esse acabamento em alumínio nas laterais, porém a traseira dele é feita em plástico, tá? Não temos vidro por aqui. E um outro ponto de diferença é que o Galaxy S23 FE tem proteção contra água e poeira IP68. Ele pode cair na piscina, mergulhar lá no fundo, 1,5 m de profundidade por 30 minutos, que ele não vai estragar. O Poco F6 Pro também tem proteção, mas é só proteção contra respingos de água. Por exemplo, caiu na privada, pegou rapidinho, ele não vai estragar. Mas o S23 FE leva vantagem e, na minha opinião, minha humilde opinião, o S23 FE é um smartphone mais bonito, tá? Os dois pesam a mesma coisa, inclusive. Então, ponto dado para o Galaxy S23 FE. Daí, quando nós vamos para as telas dos dois smartphones, nós temos displays que têm tamanhos diferentes e também tem tecnologias diferentes. Nós temos aqui uma tela de 6,67 polegadas para o lado do Poco F6 Pro, contra uma tela de 6,4 polegadas para o lado do Galaxy S23 FE, uma tela ligeiramente menor. Os dois têm leitor biométrico, leitor de impressão digitais aqui na tela, basicamente a mesma coisa. A tecnologia aqui do Galaxy S23 FE é o Dynamic AMOLED 2X versus o AMOLED padrão aqui no Poco F6 Pro. Teoricamente, era para o Galaxy S23 FE ser melhor, mas na prática, o que a gente vê aqui não é bem isso não, tá? Os dois são bem equiparados em termos de qualidade. Inclusive, o Poco F6 Pro tem um display com a resolução superior. Aqui no caso, ele tem 1.5K contra ali o Full HD Plus pro lado do Galaxy S23 FE. A verdade é, são dois displays incríveis e que, cara, eles estão tão próximos que é difícil de eu dar um ponto ali para um ou para o outro. Acaba sendo um empate, no caso, o Poco leva vantagem por ter uma tela ligeiramente maior. Mas sim, os dois smartphones contam com displays e tanto, meu parceiro. E um ponto que a gente não pode deixar de falar aqui nos dois aparelhos é o hardware, né? Nós temos aqui pro lado do Galaxy S23 FE o processador da própria Samsung, que é o Exynos 22
com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Um hardware interessante. Já que para o lado do Poco F6 Pro nós temos um hardware bem mais parrudo. Um processador Snapdragon 8 Gen 2 com 12 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento. Realmente é um hardware bem mais parrudo. Vamos colocar aqui em teste frio para a gente ver aqui, né, para a gente ter um norte para onde a gente deve ir, né, para onde a gente vai apontar. Nós temos aqui no AnTuTu Benchmark uma diferença considerável de mais de 500 mil pontos, quase 500 mil pontos para o lado do Poco F6 Pro. E realmente, pessoal, ele tem um hardware superior em CPU, em GPU, em memória e em experiência do usuário. No final, ali no frigir dos ovos, o Poco F6 Pro vai ter um hardware superior. Só que o Galaxy S23 FE tem um hardware que roda absolutamente tudo ainda no máximo hoje. Hoje, qualquer game que você quiser rodar, você vai rodar com tranquilidade no Galaxy S23 FE no máximo. Mas claro, Poco F6 sim tem uma vantagem de ter um hardware mais potente. Só que a gente entra aqui num ponto que eu já venho falado bastante sobre o S23 FE, é que ele tem aqui, ó, uma USB do tipo 3 aqui, ó. Esse é o USB-C dele, é o USB-C 3. Já que o Poco F6 Pro tem uma USB 2. Quer dizer que você consegue conectar um monitor e fazer uma apresentação de slides ou, por exemplo, trabalhar na sua casa como se fosse um computador. Eu já fiz isso aqui, já conectei o meu Galaxy S23 FE e consigo, cara, trabalhar com meus arquivos, até mesmo editar vídeos se eu quiser. Então, mesmo o Poco F6 Pro tendo um hardware mais interessante, ele realmente é mais potente, mas a usabilidade desse hardware fica limitada quando você não pode usar ele de mais formas, né? Não pode espelhar a tela dele através do HDMI. Já o Galaxy S23 FE te dá essa possibilidade e ele também tem ali, no caso, o modo DeX para aumentar essa compatibilidade. Então o Galaxy S23 FE tem um hardware inferior, só que ele pode ser mais bem utilizado. Agora, se você só quer jogar mesmo e quer o mais potente, o Poco F6 com certeza tem esse posto. E um ponto muito importante na hora de decidir, na hora de comprar aqui os dois smartphones, é o preço, né, galera? E nesse ponto, o Poco F6 Pro tá bem mais caro, tá? Ele tá bem mais caro que o Galaxy S23 FE, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Pode acontecer aí de abaixar ou não. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link atual, no mesmo dia, todo dia a gente atualiza, do S23 FE e do Poco F6 Pro. Lembrando que atualmente o S23 FE tá mais barato, tá? Só em lojas de confiança, os links vão estar aqui na descrição para vocês. Agora vamos para o comparativo de imagens, começando com a câmera ultra wide ambiente com boa iluminação. E cara, sinceramente, são dois smartphones que estão bem parecidos, né? É difícil de falar assim de cara a diferença dos dois, mas os dois são bem parecidos. O que eu percebo nitidamente é que o S23 FE tem um contraste maior, né? Ele acaba entregando um contraste bem maior. Quando a gente vai para a câmera padrão, aí o S23 FE já me interessa mais, tá? Aí ele já começa a ficar mais interessante na minha opinião. Quando nós vamos ali para a câmera de zoom, aí o Poco eu já gostei mais do resultado, tá? Ele me entregou um resultado bem mais bonitão, eu diria, bem mais próximo do natural. Depois a gente fez o quê? Foto em modo retrato. Os dois mandam muito bem, mas aqui no caso eu tô preferindo o S23 FE. Depois nós fizemos ali no caso, o S23 FE tem mais uma lente no modo retrato. Ele tem ali essa vantagem que vai te entregar um modo retrato assim, numa meia distância, digamos assim, que é uma visão bem interessante, né? Eu gosto dessa meia visão. E ainda tem mais um, ó. Eu achei que tinha acabado, ainda tem mais um modo retrato. O Poco tem um e o S23 FE tem 3. Cara, agora ficou bem top essa última aqui, tá? Muito bacana, tá? Não sabia. Na verdade, eu fiz as fotos e já tinha esquecido. Na câmera frontal, o S23 FE tem um enquadramento mais interessante também.
o Poco me embeleza, não sei por que esses smartphones colocam embelezamento mesmo se a gente desativar. Com o modo retrato, aí, mesma coisa, tá? Eu continuo preferindo o S23 FE, porque ele traz uma foto um pouco mais natural. Então, em ambiente com boa iluminação, os dois aparelhos mandam muito bem, com o S23 FE tendo uma leve vantagem. Então, a verdade aqui os dois smartphones ficam ali, ó, um batendo com o outro, um bate, o outro apanha, o outro passa na frente. Só que o S23 FE, ele vai ter um resultado mais homogêneo, digamos assim. E a câmera do S23 FE também é mais completa, digamos assim, tá? Ela é uma câmera que tem mais recursos, o modo profissional dela é mais interessante. Ele tem um modo aqui que é a visão do diretor, que você grava em duas visões ao mesmo tempo. Enfim, eu acho ele um aparelho mais competente para quem quer produzir conteúdo, por exemplo, ou só para quem realmente quer fotos ali na hora mais interessantes e principalmente vídeos. Os vídeos do S23 FE são melhores do que os vídeos do Poco F6 Pro. Aí nós vamos aqui para os extras dos dois smartphones. Ambos contam com tecnologia 5G. Os dois têm NFC para pagamento por aproximação, então você consegue colocar seu cartão de crédito e pagar aproximando da maquininha. Os dois têm Wi-Fi 6 também, e são smartphones que, digamos, né, tem o que há de mais atual em termos de tecnologia. Só que o Galaxy S23 FE vai receber ainda 3 anos de atualização de Android. A Samsung atualizou agora ele para o Android 14, junto com a One UI 6.1. Já o Poco F6 Pro é um smartphone que vai receber aí talvez mais uma ou no máximo 2 atualizações de Android. A Samsung colocou aqui no Galaxy S23 FE uma função muito bacana no seu software, que são os recursos de inteligência artificial. Você tem o recurso de circular para encontrar algo, então circula, encontra, seja uma roupa ali, seja algo que você não sabe o que é e você quer aprender, ou também recursos de tradução simultânea, recursos de transformar áudio em notas, e o recurso mais bacana, na minha opinião, que é a edição de imagens. Você consegue se recortar, você consegue te mudar de local, mudar de perspectiva. Realmente são funções extras que o Galaxy S23 FE acaba levando a vantagem em comparação com o Poco F6 Pro. Também com o fato de ser um smartphone que tem aqui, ó, carregamento por indução eletromagnética. Então, a verdade o Galaxy S23 FE é um smartphone mais top de linha, um smartphone mais refinado, um smartphone que talvez vai te dar mais usabilidades graças ali à sua USB com a potência superior, graças também às suas câmeras mais, digamos assim, equilibradas e, no geral, um smartphone mais redondinho. O Poco F6 Pro é para desempenho bruto, é para você que quer jogar no máximo e ter o máximo de desempenho, ou para você que quer um smartphone da Xiaomi que tem um desempenho legal, mas é nítido que o S23 FE acaba sendo um dispositivo mais completo na atualidade. Dá uma olhadinha aqui na descrição que vai ter link com os valores dos dois smartphones. Eu acho que o S23 FE pode valer mais a pena que o Poco F6 Pro, até uns R$300 mais caro. Vai lá, até uns R$200 mais caro. O S23, o Poco F6 Pro, para valer a pena, tem que ser mais barato que o S23 FE, pelo menos uns R$300. Então dá uma olhada na descrição. Eu, particularmente, prefiro indicar o S23 FE para vocês, ok? Tem link na descrição, clique em um desses dois vídeos para continuar no canal André Felipe, ou ali na minha carinha para se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima!